Eu sou o Paulo Passarinho e este é o programa Debate Brasil. Na nossa edição de hoje, discutiremos a importantíssima questão da água. Por que o Brasil, um país tão abençoado pela natureza, com tanta disponibilidade de água, vem vivendo problemas graves a respeito não só do abastecimento para o uso doméstico, familiar, mas também problemas de água relativa à própria questão dos nossos reservatórios, que fornecem a energia para as nossas hidrelétricas. Por que tanta indefinição e tanta incerteza em relação à questão da água no Brasil? Para tanto, recebemos aqui nos nossos estúdios Adacto Ottoni. Ele é professor da UERJ, do Departamento de Engenharia Sanitária e também consultor, assessor do Conselho Regional de Engenharia do Rio de Janeiro, justamente para as questões de água. Junto com o Adacto Ottoni, recebemos também o ambientalista Sérgio Ricardo. Adacto, muito obrigado pela sua presença no nosso programa Debate Brasil. Queria começar com você. Por que tantos problemas, ultimamente, temos tido notícias sobre abastecimento de água? Tanto para o uso doméstico, familiar, industrial, como também nos nossos reservatórios. Parece que vem faltando água, apesar de um território continental e onde as chuvas estão sempre presentes no nosso território. Por que tanta incerteza em relação à questão da água? Ô Paulo, primeiro aspecto que é primeiro frisar da importância da água. Eu considero a água um tesouro, né? Então a água é fundamental. Sem água não teria vida no planeta, ele é fundamental. E a água, 70% do corpo humano é formado por água, né? 2/3 da superfície do planeta é água, então é um planeta hídrico, né? Então na realidade nós estamos maltratando muito essa água e certamente o Brasil é um país rico em água, mas eu sempre digo, e às vezes as pessoas, quando a gente vai fazer entrevista, quando dá uma enchente dessas, aí eu sempre digo, água é tesouro. As pessoas ficam, não entendem como que água é tesouro se ela está gerando destruição. Na realidade, o Brasil é um país hídrico e apesar disso tudo, você lembra que em 2010 nós tivemos seca na Amazônia e agora nós estamos tendo enchentes gravíssimas no Rio Madeira. E São Paulo, que todo ano sofre com aquelas inundações com calamidade pública, agora está com problema de racionamento. Aí fica aquela pergunta, o problema é falta d'água? Eu não tenho dúvida que não é. Então, o homem está maltratando a bacia hidrográfica, que é o grande ecossistema que vai produzir essa água, está totalmente doente, degradada, isso em todos os níveis. A própria Amazônia, que é um dos maiores mananciais, você está com esses desequilíbrios. Então, eu diria para você que as enchentes e secas estão interrelacionadas. Não é à toa que no Brasil, que todo ano, quando chega nesse período de chuvas, é aquele caos. As pessoas ficam nervosas porque vai dar enchente. E as pessoas já se acomodaram a conviver com a enchente. Agora, a seca, nós nunca chegamos nesse nível como está hoje em dia. Bastou durante 2 meses de período chuvoso deixar de chover, que foi o caos. O que isso representa? Se nós não tivermos consciência que nós temos que reverter esse mecanismo de ocupação da bacia e botarmos aquele conceito da sustentabilidade ambiental na gestão dessas bacias, nós vamos ter cada vez problemas mais graves de inundações, com calamidades públicas, pessoas morrendo, perdendo tudo na época de chuva. E na época de estiagem, as secas vão aumentar, ou seja, a água na natureza ela funciona como um ciclo, ela circula. Então, você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem. Então, este ano, nós estamos com problemas, por exemplo, no Paraíba do Sul, já com risco de transposição de águas para São Paulo, prejudicando o Rio de Janeiro. Mas não é só aqui na região, nós temos problemas graves aí em relação ao Nordeste, as obras de transposição do São Francisco não são obras sustentáveis, nós temos problemas gravíssimos na Amazônia com esse desmatamento descontrolado que está afetando inclusive o problema das chuvas, das precipitações, porque é um problema global. Então nós temos, por exemplo, 70% do uso da água é para irrigação. Não é para abastecimento humano. Abastecimento humano e dessedentação de animais são a prioridade, de acordo com a Lei 9433, mas o grande uso é para irrigação. Então nós temos que pensar
que uma falta de água não coloca em risco só o homem, o abastecimento da nossa água, mas é o problema na produção de alimentos. Você mesmo citou o problema da geração de energia hidrelétrica, né? E então, hoje em dia a população está pagando um preço alto dessa incompetência na gestão, porque agora vai aumentar a nossa tarifa de luz e porque os reservatórios estão sem água. Além do problema de racionamento de água para abastecimento de água humano, mas isso é porque a bacia está degradada. Então nós estamos tendo que pagar, inclusive, um preço alto. E não precisava acontecer isso. Quando você tem uma bacia protegida, você com isso consegue regular o regime do rio, ou seja, você amortece o pico das enchentes, diminuindo os prejuízos e a destruição na época de chuvas, e na época de estiagem a vazão mínima do rio aumenta. Então você não vai ter problema de apagão por falta de energia hidrelétrica, não vai ter problema de desabastecimento. Agora, você vê o caso do sistema Cantareira em São Paulo, né? Sistema Cantareira, 80% da bacia está desmatada. Uma região que chove 1.600 milímetros anuais, não era para estar acontecendo o que está acontecendo hoje lá. Então a solução é uma solução muito cômoda para São Paulo. Vamos fazer uma solução simples, vamos tirar mais água do Paraíba do Sul para complementar o nosso abastecimento e a bacia continua toda degradada. Então eu vejo com muita preocupação o problema da água na região sudeste, porque a bacia continua degradada. O próprio Paraíba do Sul, se você for dar uma olhada nas nascentes do rio, estão todas elas desmatadas, degradadas, com altíssima poluição. A região, nós tivemos, o problema do Sul é a mesma coisa, existem problemas graves ali em relação ao problema de secas e enchentes. E Nordeste nem se fala, nós temos que rever o programa, isso tudo é algo que a gente pode discutir aqui ao longo do programa. O programa de transposição do São Francisco não vai resolver o problema da seca se não forem adotadas políticas sustentáveis de recuperação das bacias carentes do Nordeste. E o problema da Amazônia eu considero um dos problemas a nível mundial, que afeta o problema do aquecimento global, mas cada vez mais você vai ter aguçado e aumentado as enchentes e secas naquela região. Então eu acho que, se você me perguntar, existe solução? Existe. É uma solução viável? É, porque o Brasil tem grande potencial hídrico. Se nós fôssemos um país que, como é no caso do Arizona, no Arizona chove 200 milímetros anuais, lá não tem falta d'água, porque lá eles têm uma política de economia hídrica, toda gotinha de chuva é aproveitada, e nós nos damos ao luxo de perder essa água toda gerando enchente e temos problema de falta d'água. Então há condições. E o que eu acho que vale a pena a gente focar hoje no programa como que a gente pode resolver esse problema das enchentes e da seca no nosso país. É possível com as mesmas obras e intervenções. E é isso que a gente pode discutir e fazemos uma análise também desses grandes problemas que existem no país a nível da região norte, nordeste, sudeste, para como que a gente pode ter programas complementares ao que já vem sendo feito para minimizar o problema das enchentes e secas. Enchentes e secas são problemas opostos, mas que estão altamente relacionados. Eles são altamente dependentes da saúde da bacia hidrográfica. As nossas bacias hidrográficas estão doentes. O que nós temos que fazer é dar o remédio adequado para que elas possam ter mais saúde. Ao terem mais saúde, nós vamos ter um alívio das enchentes e das secas, preservando os rios, a biodiversidade dos rios e, principalmente, salvando vidas, diminuindo esses prejuízos da população e os riscos de doença que a água contaminada gera. Sérgio Ricardo, muito obrigado pela sua presença também aqui no nosso programa. O Adacto chama a atenção, logicamente, do problema da gestão das bacias hidrográficas. Nós temos uma legislação relativamente recente que, de alguma maneira, incentiva e normatiza uma correta gestão das bacias. Essa legislação não vem sendo colocada em prática? Paulo, eu concordo com o professor Adacto Ottoni, no sentido de que nós temos no país uma péssima gestão das bacias hidrográficas. Em primeiro lugar, há uma história do país, eu acho mal contada, de que nós temos uma abundância de recursos hídricos e esses recursos eles são infinitos. Eu acho que a gente tem que prestar atenção a isso porque nós estamos vendo um acirramento de diversos conflitos do uso da água no país, muito em função do modelo econômico, por exemplo, do campo, voltado para o agronegócio, em que é um modelo, além de provocar um grande desperdício de água, já foi falado aqui, mais de 70% da água ela é utilizada, mal utilizada na agricultura,
na agricultura convencional, mas nós temos também um problema de contaminação dos recursos hídricos, do solo e dos trabalhadores através dos agrotóxicos, que o Brasil, infelizmente, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, o modelo econômico do país do campo, ele é esse modelo que tem aumentado a degradação das bacias hidrográficas. Não há possibilidade de reverter sem isso. A outra questão é a ocupação urbana. Nós temos uma ocupação urbana extremamente caótica, tá? Cidades que foram construídas em cima dos corpos hídricos, as margens, ocupando as margens de rios e, periodicamente, no período das chuvas intensas, nós temos o problema das inundações. Então, nós temos uma crise, às vezes na mesma cidade, no mesmo ano, de falta d'água e, no mesmo ano, o problema das inundações, das cheias intensas. Então, isso comprova que o problema não é da falta de água, mas sim de uma gestão, a meu ver, que é uma gestão extremamente precária. A lei das águas, que é a 9433, né, uma lei federal, movimento ambientalista, os técnicos, lutaram 20 anos pela aprovação dessa lei. E nós estamos seguindo o modelo francês de gestão das águas, que prevê os comitês de bacia. O que ocorre, Paulo, é que numa sociedade capitalista como a nossa, os comitês de bacia, que seriam instrumentos de participação popular, elas são, em geral, controladas pelo interesse dos governos associado ao interesse do empresariado e da indústria. Então, a participação popular, e aí explicando que participação popular é o morador, é o pescador, é o agricultor, né? Seriam os sindicatos de trabalhadores que deveriam opinar sobre as prioridades do uso dos recursos hídricos. Esses setores, eles muitas vezes participam dos comitês de bacia de uma forma figurativa, é uma participação meio que para inglês ver. Na prática, o poder de decisão das prioridades da política de recursos hídricos e saneamento, em geral, no país todo, está sob a tutela do Estado, associado aos interesses do capital e do empresariado. Vejo isso com muita preocupação, porque, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, em outras regiões do país, nós estamos caminhando por um processo econômico dos chamados polos de desenvolvimento econômico, os polos industriais. E nessa concepção, o uso prioritário será o uso industrial. Significa que o abastecimento domiciliar, o abastecimento doméstico, apesar de previsto na legislação como prioritário, ele tem sido, na prática, secundarizado diante quando se apresenta um problema, por exemplo, de aumento de oferta de água para o setor industrial, por exemplo. Então, vejo que isso intensificará os problemas de conflito de água no nosso país e acho que a solução para isso, vejo várias soluções. Uma delas é o maior envolvimento das nossas universidades. Vejo que muitas decisões do poder público, na escala estadual, na escala dos municípios, são tomadas sem levar em conta os estudos que existem nas universidades públicas do país, nos institutos de pesquisa. Acho que poderia dar uma grande contribuição em termos de formulação de políticas públicas. Em segundo lugar, criarmos mecanismos de uma maior participação popular. Acho que a lei ela é limitada nesse sentido, uma vez que ela define a participação tripartite, governo, setor produtivo, digamos, empresarial, industrial, e a sociedade civil, nesse caso, está secundarizada no processo de decisão. Acho que nós temos que aprofundar as formas de que o cidadão pode participar desse processo e, principalmente, reverter o nosso modelo econômico. O Brasil é uma potência hídrica, uma potência ecológica, uma potência ambiental. No entanto, os bens como a água, eles têm se tratado apenas como uma mercadoria e não como uma questão essencial para a vida, para a saúde e inclusive para a economia, para a produção, né? Sem água, nós teremos dificuldades na produção de alimentos, para gerar o próprio parque industrial. É tanto que nós estamos vivendo duas crises que elas se aproximam. Nesse momento, uma crise energética, que terá como resultado o aumento das tarifas de energia, principalmente para o próximo ano, e ao mesmo tempo esse conflito do uso da água, que no caso do país ele tem se intensificado muito mais nessa relação do estado de São Paulo de subtrair um volume maior de água do Rio Paraíba do Sul.
Para quem não conhece aqui a nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, e a capital concentra aproximadamente 6 milhões de pessoas, na capital 4 milhões e meio na Baixada, estamos falando de 10 milhões de pessoas que são absolutamente dependentes de um sistema do Rio Guandu. E o Rio Guandu, na prática, ele é um afluente bastante limitado, sem o aporte de água do Rio Paraíba do Sul. Então, quando o Estado de São Paulo, de uma forma prepotente, decide retirar o maior volume de água do sistema Paraíba do Sul, Guandu, significa que provocará um prejuízo ao desenvolvimento econômico e social dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Está tirando água das nascentes, água boa, não é água poluída que ele está tirando, não. Uma medida mais efetiva, o professor Haddad já identificou, seria a recuperação dessas bacias hidrográficas. Isso é fundamental. Nós estamos falando aí de reflorestamento, do saneamento básico. Nós temos dezenas de municípios ao longo do Rio Paraíba do Sul que sequer tem uma única estação de tratamento de esgoto. Então, o caso da Baixada Fluminense é muito emblemático. Nós não temos ali, no entorno do Rio Guandu, uma única estação de tratamento de porte para tratar o esgoto que é lançado nesse corpo hídrico, que depois a água é tratada a um custo muito elevado e é distribuído para a população. Adacto, no seu ponto de vista, isso poderia ser contornado, esses problemas que podem ser exemplificados no caso aqui da bacia do Rio Paraíba do Sul, isso poderia ser contornado com uma política justamente de gestão através desses comitês que a lei prevê de forma adequada? Olha só, eu não queria interromper o Sérgio Ricardo, mas quando você falou dos comitês de bacia, aí vai uma opinião minha, né? Isso tudo está previsto, o comitê é o órgão de gestão. Só que os comitês de bacia hidrográfica, eles não são órgãos executores, eles só participam da gestão. O comitê não pode embargar uma obra, o comitê não pode fazer uma obra, obrigar, punir. Quem tem que fazer isso é o órgão executor, são as secretarias de meio ambiente dos municípios e o Estado. Então, dois aspectos importantes: as políticas públicas estão inadequadas, independente do comitê, por isso os comitês não estão dando certo, porque os órgãos executores não fazem o que tem que fazer. E na realidade, no meu entender, dois grandes problemas que inviabilizam essas soluções. Nós vamos falar em várias soluções aqui no programa. Mas por que elas não são feitas? O interesse econômico imediatista, o interesse econômico de curto prazo para dar o lucro para um determinado grupo. Então se priorizam certas políticas, e o problema da corrupção. Então são grandes entraves a essas soluções sustentáveis que a gente pretende discutir aqui no programa. Adacto, Ottoni e Sérgio Ricardo, nós vamos a um brevíssimo intervalo nesse nosso programa Debate Brasil. Voltamos em seguida. Melhor fazer menos esforço para alcançar seus objetivos? Não fique só, fique sócio de um sindicato. O petróleo tem que ser nosso! Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, na edição de hoje, entrevistando o professor Adacto Ottoni e o ambientalista Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, no último bloco, o professor Adacto Ottoni colocou claramente que, para os comitês funcionarem, os órgãos executores, as políticas públicas devem estar bem delineadas. Qual é a fronteira, a divisão de trabalho justamente entre os órgãos públicos propriamente ditos e os comitês de gestão? Paulo, eu vejo uma limitação do comitê de bacia, que vem da nossa legislação, é quando ele não tem poder de opinar, por exemplo, sobre os licenciamentos ambientais. Vejam só, os governos muitas vezes tomam decisão de implantar um determinado empreendimento, seja uma siderúrgica, um aterro sanitário ou mesmo um conjunto residencial na bacia hidrográfica. E o comitê de bacia, a sua função mais nobre seria, previamente a essa decisão, ao licenciamento ambiental, o comitê ser ouvido, já que ele é uma instância técnica
e de participação popular. Isso não ocorre, a lei não prevê isso. Então, com muita dificuldade, nós temos no país todo uma disputa dentro dos comitês muito grande, porque a sociedade civil, os órgãos acadêmicos, as universidades querem opinar sobre o processo do licenciamento ambiental. E isso tem gerado um grande problema, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser revista. E o outro é o papel da Agência Nacional de Águas, a agência reguladora, essas agências foram criadas no momento em que prevalecia o neoliberalismo no mundo todo e no Brasil. E essas agências, por exemplo, a meu ver, elas têm sido muito omissas, porque pela legislação ela tem um papel estratégico, não um papel apenas de dirimir o conflito quando ele ocorre. Que muitas vezes nem isso está acontecendo. O caso da Cantareira, por exemplo, a chamada ANA, que é a Agência Nacional de Água, até hoje não disse a que veio. Mas a Agência Nacional de Água deveria ser o órgão estratégico para formulação dessas políticas. E, a partir daí, pensando o equilíbrio social, ecológico do país, ter a opinião dos comitês de bacia. Isso não tem acontecido. O que nós temos visto, na maioria das vezes, é uma omissão da Agência Nacional de Água, e quando decide, em geral, decide a favor do interesse econômico contra o interesse das comunidades. Então, não vejo necessidade da existência dessa Agência Nacional de Água. Eu acho que esse órgão poderia ser substituído, eu acho que inclusive reduzindo os custos da máquina pública, por órgãos públicos, como o próprio Ministério do Meio Ambiente, e os seus órgãos ambientais, com competência para decidir, planejar, fornecer as informações para que os comitês tomem essa decisão. É muito difícil a participação de um cidadão, de um movimento social, de um sindicato, de um pescador, de um agricultor dentro desse comitê de bacia. Primeiro porque os pacotes em geral vêm prontos e numa linguagem técnica de difícil acesso. Vêm prontos da onde? Porque você, pelo menos eu entendi assim, a Agência Nacional de Águas, na verdade, não planeja investimentos no setor, determinados projetos. Esses projetos, portanto, você me corrija se eu estiver errado, têm origem aonde? Os projetos de interesse que surgem justamente e que deveriam ser apreciados pelos comitês gestores. Olha, a agência ela deveria ser um grande órgão de planejamento, de assessoramento às decisões dos estados e dos municípios. E o Comitê de Bacia, com a sua participação popular, o interesse empresarial dos diversos órgãos públicos da universidade, deveria, a partir dessas informações formuladas pela agência, tomar suas decisões. O que ocorre hoje, Paulo, é que o que precede tudo isso é a decisão pela implantação do empreendimento. E aí vem o licenciamento ambiental, do qual os comitês não têm nenhuma participação. A legislação não prevê isso. Então, lhe respondendo, eu diria que essa decisão sobre a implantação ou não de um empreendimento, ela é tomada entre o setor empresarial industrial e o governo de ocasião. E o Comitê de Bacia, na prática, tem servido muito mais para chancelar esses processos do que qualquer outra coisa. Eu vejo isso uma deformação do processo de participação popular. Você concorda com essa avaliação do Sérgio Ricardo, Adaco? Inclusive, o que acontece normalmente, esses empreendimentos ou vêm de algum dono de empreendimento que quer implantar o empreendimento na bacia, ele já chega com um projeto pronto, aquilo é dado licenciamento pelo órgão licenciador, e o comitê muitas vezes recebe aquilo goela abaixo e não tem a participação como deveria, participação obrigatória. Acaba acontecendo que você tem empreendimentos inadequados, onde o comitê, que é o órgão de gestão, ele não participa dos empreendimentos que vão afetar, gerar risco à qualidade da água do rio. O comitê ele é comunicado e não tem uma participação efetiva naquela discussão. E isso eu acho que o Sérgio Ricardo tem razão e tem que ser revisto. Agora, o problema é, como a gente fala, a vontade política para se rever. Exemplos desse tipo de investimento, por exemplo, a grande barragem. A grande barragem ela é necessária para nós podermos gerar energia hidrelétrica.
Mas de que adianta você ter barragens enormes se não tem água no rio, como está acontecendo hoje? Né? A gente discutiu aqui até recentemente uma grande obra, uma grande barragem aqui lá no Rio Guapiaçu. Não adianta a grande barragem se você não tem água naquela época. Então, quais são as obras na área de recursos hídricos em geral que se fazem? São as grandes barragens que não resolvem nada, mas são obras que geram interesse econômico grande de grandes empreiteiras, né? Grandes interesses políticos ali em fazer aquela obra que tem um chamamento político grande que aparece, mas que para o meio ambiente ela é péssima, para a comunidade local você inunda grandes áreas, inunda floresta, arrebenta com o rio, mas é isso que se privilegia nos investimentos, né, que vem do poder público e nas licenças. Então, na parte de água é isso. O que se faz normalmente em termos de obra para controle de enchentes? São grandes dragagens, aí você tem problema do bota fora onde que eu vou jogar. São grandes canalizações de rio, que eles alargam o rio, canalizam para segurar aquela água de enchente. A bacia está toda degradada, cheia de lixo e esgoto, e isso eles não corrigem. O problema da canalização, o problema de diques para controlar enchente, então diques cada vez maiores. Então o problema não é falta de dinheiro, o problema na solução do problema da água, seja para as enchentes, seja para secas. Então, como eu falo, nas políticas públicas, a política pública sustentável, as soluções sustentáveis, tem que obrigatoriamente atender aquele tripézinho da sustentabilidade. Elas têm que ser ecologicamente viável, ou seja, tem que preservar a natureza, tem que ser economicamente viável. A solução sustentável não é a solução cara, senão não é sustentável. Aquela solução faraônica, ela não tem respaldo na sustentabilidade, aquela solução caríssima. E a terceira parte do tripé, não menos importante, é que ela tem que ser socialmente desejável. Tem que gerar emprego para a comunidade local, tem que melhorar as condições de vida, de oportunidade, de lazer da população. Então, essas soluções que nós temos que buscar. Certamente você não tem isso numa grande barragem que vai inundar aquela área toda, inundar áreas férteis, isso não é sustentável. Grandes dragagens, grandes canalizações de rio para controlar enchentes. Então, o que a gente, inclusive, tem que buscar, e é isso que eu lá no CREA, eu tenho discutido muito, que eu sou assessor de meio ambiente do CREA, e a gente muitas vezes questiona as obras, né, buscando quais são as soluções mais sustentáveis. Quais são então, elas não são, como muitas vezes as pessoas falam, são soluções caras. E é isso que nós temos que buscar. Portanto, ao invés de construir uma grande barragem para gerar energia hidrelétrica, arrebentando com o rio, não seria melhor você regularizar o rio usando o reservatório da natureza, que é o lençol freático, ou seja, durante a época de chuva, você reforça a infiltração da água de chuva, ou com reflorestamento, ou com obras artificiais que aumentam a recarga. Então, na época de chuva, essa água deixa de ir para o rio e é acumulada na água da natureza, que é o lençol freático. Na época que não chove, de reter água e acumular essa água na bacia. Para se prevenir dos tempos de estiagem. Na época de chuva você está controlando enchente, na época de estiagem que não chove, o rio vai ter mais água, porque quem alimenta o rio é a água subterrânea. O principal alimentador do rio são os lençóis freáticos. Então, eu não consigo aceitar, por exemplo, no caso do sistema Cantareira que foi citado aqui, essa solução simplista de simplesmente pegar água de outra bacia. Então, na minha opinião, a primeira prioridade para resolver o problema da água em São Paulo, Sérgio Ricardo, primeiro São Paulo, essa é a minha posição, inclusive falei isso na audiência pública que ocorreu na LERJ. Infelizmente, o Rio de Janeiro, no meu entender, tinha que ter uma posição mais firme. São Paulo, primeiro, antes de pensar em fazer a transposição do Paraíba do Sul, tirar 10% de jogar em São Paulo, primeiro São Paulo tinha que reaver o seu sistema de gestão da bacia do Cantareira, que 80% da bacia está impermeabilizada. Só para você ter uma ideia, quando a bacia está florestada e está com floresta nativa e cai uma chuva, 80% da floresta segura e infiltra, só 20% que vai para o rio. Por isso que a atuação de recuperação da bacia regulariza o regime do rio. Você controla a enchente e controla a seca. Então, primeiro, São Paulo tinha que investir prioritariamente na recuperação da sua bacia e implantar um bom monitoramento dos rios da bacia do sistema Cantareira e verificar como é que está se dando essa regularização no controle das enchentes e das secas. Somente a partir daí, com a bacia recuperada e medida o nível d'água dos rios e as vazões, aí você avalia a vazão mínima, realmente vai precisar puxar água de outra bacia ou não. Então seria numa outra etapa. Então, agora, você deixar a bacia degradada e puxar água de outra bacia é brincadeira. Isso não é gestão nem aqui, nem na China, nem em nenhum lugar do mundo. Então eu concordo com o Sérgio Ricardo, nós estamos totalmente à deriva nessa gestão. Então eu acho que a posição correta, neste caso da transposição
posição não é essa de começar. Nós temos que primeiro botar São Paulo para fazer a sua obrigação, seu dever de casa. Depois, sim, temos que pensar na bacia do Paraíba do Sul, onde São Paulo, Minas e Rio tem que investir na recuperação da bacia, para você dar sustentabilidade nessa gestão, que eu não tenho dúvida, Paulo, que em poucas décadas, não é para o próximo século não, nós vamos ter problemas gravíssimos de água aqui na região sudeste, que é uma região que está crescendo muito, e os mananciais de água estão cada vez mais degradados, com mais água nas enchentes, com cada vez menos água nas estiagens e com uma água de pior qualidade. Sérgio Ricardo. Nós temos um padrão de desenvolvimento econômico no país que está aumentando essa crise hídrica, exatamente pela opção equivocada de implantação de uma série de empreendimentos, né, poluidores nas bacias hidrográficas, inclusive nas bacias que são vocacionadas para o abastecimento público. Se isso começar a ser revisto, Paulo, nós vamos ter uma segurança hídrica maior. E o outro problema que eu vejo, aí tem a ver com os comitês de bacia, hoje o problema do Brasil não é a falta de recursos financeiros. Existe no âmbito do governo federal, em diversos ministérios, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, na FUNASA, do Ministério da Saúde, do Ministério da Integração e em outros ministérios, um volume de recursos estimado em 30, 40 bilhões de reais por ano. O que acontece é que os comitês não opinam sobre essas prioridades nem sobre a aplicação desse recurso. Então nós temos em vários momentos, por exemplo, um determinado município ou governo de estado que capta esse recurso junto ao governo federal e aí, nesse caso, a Agência Nacional de Água novamente se omite do processo, né? E quando o comitê vai analisar tecnicamente o projeto, percebe que o projeto é um projeto ruim, impactante da bacia hidrográfica, dos recursos hídricos e inadequado. Então, quando isso acontece, os recursos já estão liberados em Brasília, pelos ministérios. Ou seja, apesar de todas essas incongruências, o projeto já aparece com o financiamento para viabilizar. O comitê é pressionado a chancelar o projeto. Isso acontece na escala estadual. Nós temos exemplos, vários exemplos, que o município apresenta um projeto ruim, que vai prejudicar mais ainda os recursos hídricos, o abastecimento público, ou a prioridade do saneamento é equivocada, porque a prioridade deve ser as áreas mais pobres, as áreas que têm déficit de saneamento histórico, onde os índices de mortalidade infantil, as doenças de veiculação hídrica são mais presentes e, muitas vezes, por uma questão política, eleitoral, o prefeito ou governador opta para a implantação do projeto de saneamento num determinado bairro, numa determinada região. O comitê de bacia, em nenhum momento, participa desse processo. Então, ele não participa do licenciamento, previamente, do licenciamento ambiental dos empreendimentos poluidores. E, segundo, ele não participa da definição dos territórios que devem ser priorizados com essas obras de saneamento. Então, a meu ver, a participação popular não é só nesse caso. Nós temos aqui, hoje, inclusive, há uma discussão, infelizmente, puxada pelo Ministério do Meio Ambiente, pela ministra, por exemplo, de perda do poder deliberativo do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem tudo a ver com essa nossa discussão. Então, a meu ver, a participação popular no país, ela está muito manipulada, ela está bastante deficitária do que nós precisamos. O país hoje tem um volume de recursos para saneamento ambiental bastante expressivo, mas há necessidade de um maior empoderamento dos comitês de bacia e, a meu ver, esse empoderamento ele se dá com a ampliação da participação popular e desses mecanismos para que os comitês possam opinar na fase de planejamento e não depois que os recursos são aprovados. E aí fica até antipático o comitê dizer não, né, a Brasília, de que não deseja aquele recurso. Por isso você, inclusive, se referiu que muitas vezes o papel desses comitês é meramente de chancelar decisões que já foram tomadas. Claramente fica uma impressão que a questão da água é tão estratégica que exigiria de todos nós, sociedade brasileira, muita racionalidade nos passos que estamos tomando. E racionalidade, no ponto de vista do professor Adacto, envolve principalmente um papel mais protagonista do próprio Estado e da sua atividade de planejamento, de programação. Na sua abordagem, Sérgio Ricardo, você destaca muito a questão do papel da sociedade através desses comitês gestores.
Em ambas situações, vocês, eu posso dizer, exigem racionalidade. Isso é compatível com a economia de mercado que nós temos hoje e onde, como foi lembrado aqui, toda a iniciativa de promoção de projetos, de novos empreendimentos, fica muitas vezes no universo das grandes corporações empresariais? Ou seja, é possível viabilizar essa racionalidade, professor Adacto, com essa natureza da nossa sociedade mercantil? Com certeza, eu acho que a sua pergunta foi fantástica, eu acho que tá no X da questão. O problema ali, o mercado tem que se adaptar. Uma política sustentável, o mercado tem que se adaptar, ou seja, ao invés de fazer poucas obras e grandes obras que beneficiam poucos grupos de grandes empresas, essas grandes empresas vão ter que se adequar, porque as obras sustentáveis são obras de menor porte e em maior quantidade espaçadas dentro da bacia. Então, o mercado se aproxima, geram muito mais emprego, isso tem a parte da política pública, as empresas e com pequenas e médias empresas, em vez de você fazer uma grande obra com uma grande empresa, as grandes empresas vão começar a fazer uma grande quantidade maior de obras de menor porte. Então, ao mercado. Agora, infelizmente, não é isso que tem acontecido. O poder de grandes grupos tem prevalecido e as políticas públicas favorecem esses grupos. E isso tem que mudar. Professor Adacto, Sérgio Ricardo, vamos novamente a um breve intervalo. Voltaremos em seguida com essa edição do programa Debate Brasil, discutindo a importante questão da água do nosso país. Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje discutindo o importantíssimo problema da água. Professor Adacto Ottoni, nós temos várias bacias hidrográficas no Brasil. Para solucionarmos esses problemas que temos aqui focalizado, as soluções são semelhantes para cada uma dessas bacias ou, dependendo das condições geográficas que temos, as soluções vão ser diferenciadas? O conceito de solução é semelhante. Agora, a solução em si pode variar de local para local. Uma bacia que é mais montanhosa, você tem um tipo de obra que você vai implementar ali. Outra que é uma região mais de plana, mais plana, são outros modelos de solução, mas elas têm algo em comum, né? As soluções, quer dizer, você considera com uma bacia hidrográfica em função de todos esses diversos fatores ambientais, mas se ela tivesse totalmente reflorestada, o que iria acontecer durante o período de chuva? 80%, se toda a bacia estivesse ocupada, 80% da água seria retida pela bacia, graças ao trabalho do humus do solo, que é uma grande esponja de água que retém a água, e as raízes dos vegetais formam fissuras no solo e essa água vai infiltrando. Então aquela água de chuva se transforma em água de recarga. A gente chama hidrologia a recarga natural dos lençóis freáticos, feita pelas florestas. E esse lençol freático, na época de estiagem, é que alimenta o rio. Por isso que na época que não chove, o rio tem água. Quanto maior é a recarga da água de chuva, durante o período chuvoso, menor é a enchente. E na época de estiagem, maior é a vazão do rio, ou seja, a floresta consegue regularizar o regime do rio e permitir a vida dos rios, porque aí o rio vai ter sempre uma qualidade de água boa, facilitando a biodiversidade fluvial poder sobreviver. Então, como nós não podemos, eu estou falando agora das soluções sustentáveis, nós não podemos desmatar a bacia, reflorestar a bacia toda, que em grande parte ela já está ocupada. O que nós temos que fazer? Fazer intervenções que imitem o que a natureza faz, e não o contrário. A natureza não faz o que o homem quer, ela faz o que ela quer.
Por isso que nós estamos com problemas hoje gravíssimos do aquecimento global, das mudanças de clima, do efeito do agravamento das enchentes, do agravamento das secas. Então a natureza está tentando se reequilibrar, ela não vai fazer o que o homem quer. Por isso que não adianta construir grande barragem, né? Você não vai resolver o problema da hidroeletricidade ou do abastecimento de água. Você tem que estar do lado da natureza. Então quais seriam essas intervenções? Primeiro, toda a bacia hidrográfica você pode ter a área urbana, mesmo de uma bacia urbana, ela tem uma área rural. Então, nas áreas rurais, ou seja, você tem áreas mais áreas desocupadas, você tem que aumentar a recarga da água de chuva. Ou seja, fazer valas de terraceamento, bacias de recarga, proteger o solo contra erosão. Eu vi muito nas enchentes na região serrana em 2011. A maioria dessas bacias estava desmatada e degradada em áreas rurais e onde ocorreu o maior número de mortes, onde as bacias, as montanhas estavam mais ocupadas. O risco de deslizamento de encosta é maior e, obviamente, aquilo tudo vai para o rio. Então, é você aumentar a recarga com obras de encosta. E na calha do rio você construir barragens de cheia para, na hora da chuva, lá no trecho médio superior do rio, você segurar aquela onda de enchente lá em cima. Uma barragem de cheia é uma barragem que você faz com um orifício embaixo. Então você dimensiona a altura da barragem e o diâmetro do orifício para você controlar a vazão afluente, que é a onda de enchente, ela fica retida na barragem e só sai pelo orifício. A vazão efluente é aquela que sai pelo orifício, é aquela que o rio pode escoar sem transbordar. Então você vai conseguindo amortecer a onda de enchente na calha e com obras de encosta. Na área urbana, que já está toda urbanizada, já está toda utilizada, praticamente você não tem como reter nada, está tudo impermeabilizado. Então, é você aumentar a permeabilidade da área urbana, também construindo na calha do rio barragem de cheia e soleiras para reter a água do rio durante a onda de enchente e para não concentrar vazão lá embaixo, e fazer obras de encosta, como bacias de detenção. Um parque você pode construir em cota abaixo do arruamento, então a água, em vez de ir para a rua inundando a rua, ela é retida nessas bacias, acabou a chuva, ela depois é conectada no sistema de drenagem. Então você consegue com isso evitar a concentração de vazão. Então eu particularmente tenho questionado muito a obra dos piscinões. O piscinão aqui na Praça Bandeira, no Rio de Janeiro, se piscinão resolvesse o problema de enchente, São Paulo não teria enchente todo ano, aquele caos. Foi o Maluf que começou com esse negócio dos piscinões, que sem você resolver o problema da bacia, aquela montanha de lixo e esgoto entra. Então nós temos que implementar, esses piscinões são focos de doença, pode gerar outros tipos de problemas se você não atacar a saúde da bacia. Então, junto com o reflorestamento, junto com obras de retenção, você tem que fazer o saneamento dessa bacia, tem que controlar a entrada de esgoto, entrada de lixo, entrada de erosão. Isso é que é gestão. Para fazer isso, você tem que ter um programa de monitoramento dos rios, você tem que monitorar a qualidade de água do rio, monitorar a vazão de forma representativa, monitoramento por georreferenciamento do uso e ocupação do solo, quer dizer, quando começar a desmatar o solo, você em tempo real já tem isso aqui. Então, com um programa de gestão na área urbana e na área rural, e você vê, essas obras todas que eu estou comentando aqui com você, não são obras faraônicas de grande barragem, nem de grandes canalizações, que é o que tem sido feito. Você realmente vai estar imitando a natureza no que ela faz. E a gente pode fazer o link desse conceito de solução com esses grandes problemas nacionais que você citou aqui. Quer dizer, o problema de seca e de enchente na Amazônia, como é que você vai reverter isso? É uma receita bem simples, é tolerância a zero contra o desmatamento, né? O desmatamento é a principal causa, não tenha dúvida. E certamente aquelas áreas que já foram desmatadas e degradadas, você usar o lixo e o esgoto na solução, porque hoje em dia os rios da Amazônia estão todos cheios de lixo e esgoto, como na maioria dos rios brasileiros. Se você faz o reuso do esgoto, o reaproveitamento do lixo, 50% do lixo de uma cidade é resto de comida. O esgoto, o lodo do esgoto, você pode transformar ele em biogás e composto orgânico, que você pode utilizar no reflorestamento. Então, ao invés de poluir o rio, sobrecarregar os aterros de lixo, você vai usar para recuperar a bacia hidrográfica. Isso é totalmente viável. Infelizmente, não há vontade política. Você tem muito dinheiro envolvido com os aterros sanitários para descartar aterro e, junto com o programa, você pode analogamente fazer o link com o problema de transposição da bacia do Rio São Francisco. Esses problemas estão acontecendo hoje em dia na região sudeste. São Francisco é a mesma coisa. O Rio São Francisco está degradado e você jogar água para bacias carentes do Nordeste não vai resolver nada se você não investir na recuperação ambiental dessas bacias. Sérgio Ricardo, esse conceito de solução, tão bem exposto pelo professor Adacto, me parece esbarra em dois grandes obstáculos. Um é o atual processo de ocupação urbana, que me parece muito anárquico.
E a outra questão diz respeito ao nosso modelo agrícola, que você inclusive já apontou todas as suas deformações. Como enfrentar a perspectiva de viabilização de um conceito de solução como esse exposto pelo professor, frente a esses dois problemas estruturais que temos hoje no Brasil? A ocupação urbana anárquica e o modelo agrícola baseado no uso intensivo de água e de uma tecnologia química extremamente agressiva. Ô Paulo, eu não vejo solução pelo viés do mercado, tá? Eu até quero destacar aqui, grande parte do saneamento da água no país já está privatizada. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, em função dos anos 90, aquele período do neoliberalismo muito intenso, importantes cidades do Rio de Janeiro e de outras cidades do país, a água já foi privatizada. Mas olha o que está acontecendo. A promessa da privatização da água é que viriam os investimentos, inclusive de capital externo. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu e não há nenhuma fiscalização sobre isso. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, este ano mesmo, a Assembleia Legislativa aprovou a disponibilização de recursos públicos do FECAM, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, para as empresas da região dos lagos, que é o consórcio Prolagos e Juturnaíba, que na época, nos anos 90, prometiam o saneamento das cidades da região dos lagos e salvar a chamada Lagoa de Araruama. Então, o saneamento e principalmente a água, a gestão da água pelo viés de mercado não tem cumprido as promessas que têm sido feitas. Eu não acredito nesse caminho. O que eu vejo é que o Brasil há muito tempo abandonou a ideia de planejamento, né? De desenvolvimento do seu território, né? E em função disso, me parece que há uma tendência, e a legislação no Congresso tem caminhado para isso, para entregar essas fatias que são bastante lucrativas, como por exemplo a gestão da água, para o setor privado gerenciar. Eu acho isso um grande equívoco, tá? O que eu acho é que a solução, a meu ver, passa por enfrentarmos o modelo econômico do país. Não é possível que o Brasil seja uma potência hídrica, uma potência ecológica e todas as suas soluções se deem pelo viés do mercado. A gestão da água é uma política pública. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde pública e estamos falando de produção. Então, a meu ver, nós temos que combinar um investimento que seja o fortalecimento dos municípios, tá? Inclusive porque nós não podemos dissociar, Adacto, o problema do saneamento, o déficit de saneamento, do problema habitacional do país. Uma das grandes crises do abastecimento do nosso país é o problema da ocupação desordenada, uma urbanização problemática, né? Você chamou de anárquica, eu chamaria de extremamente problemática e impactante das bacias hidrográficas. Então, uma das soluções mais eficazes para o problema do saneamento e da água é o investimento na habitação popular com planejamento, porque hoje a ocupação desordenada das cidades tem sido uma das principais fontes de contaminação dos corpos hídricos. Inclusive, nós temos em diversas cidades do país opções de projetos habitacionais em área de reservatórios. Nós temos isso em São Paulo, nós temos isso aqui no Rio de Janeiro e em outros locais. A tragédia na área serrana, foi... Exatamente. E o outro, além desse conflito da água nos centros urbanos, né, com problemas de escassez, de vulnerabilidade, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro ela é extremamente vulnerável. Nós não temos só o problema da barragem, a ameaça da barragem do Iguapiaçu. Nós temos o conflito hoje entre São Paulo e Rio de Janeiro, pelo uso da água do Rio Paraíba do Sul. Nós temos a questão do aquífero Piranema, em Seropédica, onde a cidade do Rio de Janeiro, a capital, está jogando todo o seu lixo em cima desse aquífero. Esse aquífero ele é estratégico, que ela é uma reserva hídrica que nós tínhamos, né? Tínhamos porque hoje esse aquífero está vulnerável a vazamentos de chorume do lixo carioca. E nós temos problemas... É um aterro sanitário privado. Um aterro sanitário privado... que se situa em cima do município de Seropédica, que foi licenciado sem ouvir o comitê de bacia, porque o comitê de bacia, inclusive eu e a Adacto já fomos membros desse comitê,
ele era... Foi ouvido no final, mas com tudo já autorizado, já pronto, não é para dar sua opinião. Então o comitê fez várias colocações ali. Mas foram infrutíferas. Quando o comitê opinou, a decisão já estava tomada, o empreendimento já estava, o seu licenciamento estava aprovado. Nós temos problemas também na região dos lagos. Toda a região dos lagos é dependente ali da represa de Juturnaíba, uma represa que tem um grau de poluição bastante acentuada, e os investimentos dessas empresas privadas não têm sido a contento. Elas não têm, na verdade, elas estão investindo onde dá lucro, tá? O saneamento é uma questão de saúde, é uma questão de vida. Não, a meu ver, se o Brasil optar por transformar essa política pública numa política de mercado, eu não vejo uma solução, porque o mercado ele visa o lucro. E as áreas mais pobres, as áreas mais distantes, as áreas periféricas, onde mora a população de menor poder aquisitivo, de menor renda, essas áreas têm sido comprovado que as empresas privadas não fazem esse investimento. Eu vou dar um exemplo aqui, um último exemplo. Na capital do Rio de Janeiro, todo o saneamento da zona oeste do Rio de Janeiro foi privatizado, né? Junto com isso, a Câmara de Vereadores aprovou um financiamento que a Prefeitura tinha obtido, um financiamento internacional no valor de R$1 bilhão, que quando foi privatizado o saneamento da Zona Oeste, a empresa recebeu esse verdadeiro presente, que é R$1 bilhão captado pelos cofres públicos. Então, esse é um problema muito acentuado. E, a meu ver, a própria legislação do país, quando ela caminhou com a Lei Nacional do Saneamento Básico para esse modelo, permitindo a participação privada, ela não criou os mecanismos para controlar de fato esses investimentos. O que eu quero dizer aqui... do poder público, que ela é ineficaz, e por isso que não funciona. Exatamente. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que onde o saneamento tem sido privatizado, há uma promessa de investimentos privados que não tem ocorrido, não tem saído do papel. Isso significa uma maior exclusão social, porque as áreas das periferias urbanas, as áreas que tradicionalmente, historicamente, não têm acesso a saneamento, elas são ignoradas, elas tornam-se invisíveis no planejamento dessas grandes empresas, já que nessas áreas não dão lucro. Então, a meu ver, Paulo, nós temos que rever o modelo de desenvolvimento do país. Nós temos um desenvolvimento no campo, que é esse que você já destacou, extremamente predatório, à base de agrotóxicos e de uma agricultura convencional, né, de perfil latifundiário, que desperdiça a maior parte da água que é captada no nosso reservatório. Então, eu acho que sem rever esse modelo agrícola, agrário do país, né, a meu ver, nós vamos estar, de alguma forma, uma espécie de enxugando gelo. Tá? E isso tem afetado principalmente as cidades, já que 80% da população brasileira se concentra nas cidades. E é nestas cidades que estão acontecendo os riscos de vulnerabilidade de abastecimento. Deixa eu complementar, eu queria complementar uma coisa que ele comentou. Além disso, o problema vários desses aspectos estão previstos em lei. Então, você tem, por exemplo, as áreas de preservação permanente, são topos de morro, encostas com inclinação acima de 45 graus e faixas marginais de proteção de rio, são áreas de risco, seja de deslizamento de encosta, seja de inundações. Então, existe uma lei sobre isso, como tem a lei de resíduos sólidos, que obriga você a fazer não geração, redução, reciclagem e reutilização antes do descarte, só que infelizmente as leis estão no papel. O Adacto e o Congresso Nacional fez um desserviço à sociedade e à sustentabilidade ambiental e hídrica, no momento em que aprovou um código florestal, que é um código do desmatamento, é um código que flexibilizou a legislação, inclusive a legislação das faixas marginal de proteção, que é onde estão os corpos hídricos. Adacto, como enfrentar esses dois problemas? O Sérgio Ricardo denuncia o modelo econômico e, por outro lado, nós teríamos de ter a necessidade de um Estado que tivesse capacidade de planejamento e de regulação. Parece que nós estamos muito distantes dessas três questões. Então, o que a população pode colaborar, né? Pode colaborar, nós estamos num ano de eleição, então nós temos que ter a consciência, cada um de nós,
de votarmos em políticos com comprometimento nessa área da sustentabilidade ambiental, nessa área de meio ambiente, com políticas públicas de fato. Então eu, como eleitor, primeiro, tolerância zero para político corrupto, político envolvido com corrupção, com atividades irregulares. Nós não podemos mais votar lá no Congresso, como prefeito, como governador, não podemos. E segundo, além de ser um político limpo, tem que ser um político que tenha propostas concretas, e aí sim, isso que a gente está comentando aqui, tem que estar no programa de um político para que nós, eleitores, possamos cobrar isso quando esse político estiver lá. Eu acho que isso é fundamental. Acho que o Haddad quis dizer o seguinte: mais política pública de saneamento e de água, né, e menos mercado. Porque, queira ou não, no mundo todo, a política institucional está muito capturada pelo interesse do mercado. E essa é que é a grande contradição que nós estamos vivendo. Como é que nós vamos querer água limpa, saneamento básico, inclusive para os mais pobres, se quem decide muitas vezes é financiado pelo setor privado? Então essa que é uma contradição, e essa solução só a população brasileira que pode refletir e decidir sobre que caminho quer tomar. Se é o caminho do mercado ou de ver o saneamento e a água como uma política pública. Sérgio Ricardo, Haddad Ottoni, muito obrigado pela contribuição que vocês nos deram. Será muito importante, inclusive para a reflexão dos nossos ouvintes, telespectadores, eleitores, o conjunto de informações que vocês aqui deixaram. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu agradeço. Obrigado.